Bom dia, senhoras e senhores. Agradecemos a audiência e lhes desejamos boas-vindas a mais uma videoconferência de resultados da Dexos Participações SA, a qual chamaremos de companhia daqui em diante. Nesta apresentação, serão abordados os resultados da companhia relativos ao quarto trimestre e ano de 2024. Gostaríamos de informá-los que este evento está sendo gravado. Estamos transmitindo ao vivo via plataforma Zoom, com a imagem do palestrante, áudio e slides, que podem ser acessados no site de Relações com Investidores da companhia, no endereço www.dexus.com.br. Após a apresentação da companhia, o palestrante responderá perguntas recebidas durante a apresentação. As perguntas devem ser enviadas por escrito dentro da plataforma do Zoom. Antes de prosseguir, é importante ressaltar que a apresentação projetada está atualizada até a sua data de realização e a companhia não se obriga a atualizá-la mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros. As informações aqui apresentadas correspondem às informações consolidadas da companhia, exceto as da Metanor SA, Metanol do Nordeste, e Copenor, Companhia Petroquímica do Nordeste, as quais são reconhecidas por equivalência patrimonial ou se explicitamente indicado. Os resultados dos segmentos químico e aço representam, respectivamente, os números da controlada GPC Química SA e os números consolidados da Apollo Tubos e Equipamentos SA, empresas controladas pela companhia. Eventuais declarações que possam ser feitas durante esse evento, relativas às perspectivas de negócios da companhia e/ou suas controladas, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Está presente hoje o senhor Rafael Alcides Rafael, CEO da companhia. Eu gostaria de passar a palavra ao senhor Rafael, que dará início à apresentação. Ok, obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pela participação em mais uma apresentação de resultados da Dexos. Hoje nós apresentamos os resultados e comentários referentes ao quarto trimestre e fechamento do exercício de 2024. Ao final da apresentação, teremos a nossa sessão de perguntas e respostas. Observando aqui no link, passando aqui o slide. Temos um link de Q&A, então perguntas e respostas podem ser submetidas ao longo da apresentação e ao final procuraremos responder a todas como de costume. Bom, vamos começar aqui fazendo um overview dos principais destaques desse ano de 2024. O contexto desse ano foi caracterizado pela presença de incertezas e desafios nos cenários econômico e político globais, impactando variáveis importantes como juros, câmbio, dentre outras, e, consequentemente, desafiando nossos mercados. Diante desse contexto, a Dexos teve um ano bastante positivo, com diversas realizações importantes e estruturantes do ponto de vista estratégico, operacional, financeiro e também no âmbito da governança. Aqui nesse slide número 4, nós temos algumas das principais realizações que foram destaques ao longo desse ano. A respeito dos investimentos nas operações e do funding relacionado, temos o destaque da assinatura do contrato de financiamento da Apollo junto à Finep, no valor de 97,9 milhões, sendo que desse montante já foram liberados 45,5 milhões em abril, pertinentes à primeira tranche de investimentos. Também tivemos a liberação da segunda tranche referente ao contrato da GPC Química, junto à Finep, no valor de 24,9 milhões. Ainda no tocante aos investimentos nas operações, anunciamos em agosto o início das nossas atividades da nova unidade de resinas especiais da planta de Araucária, da GPC Química.
Como já tivemos a oportunidade de comentar aqui, é um projeto que amplia a capacidade produtiva e de desenvolvimento de aplicações para atender a novos mercados, agregando mais valor ao portfólio da GPC Química e ampliando o escopo de atuação em resinas e especialidades químicas. Esse investimento nos permite avançar na nossa estratégia de diversificação com maior robustez para o negócio e com novas alavancas de crescimento a partir de um posicionamento mais forte em novos nichos de mercado. Com esse importante avanço e também com os investimentos sendo realizados nas operações da Apollo, no segmento aço, atingimos em 2024 um nível recorde de investimentos, totalizando um valor de 88 milhões. Dentre as iniciativas destacadas, também tivemos importantes realizações relacionadas à nossa pauta societária e de governança corporativa. Concluímos a incorporação das ações da Apollo e da GPC Química pela Dexos, onde a companhia, nesse caso, aumenta a participação nas suas investidas, passando a deter 100% de participação, permitindo a simplificação do organograma societário e o reconhecimento integral dos resultados consolidados das operações. Além disso, foi aprovado o programa de recompra de ações com previsão de até 4,1 milhões de ações ordinárias, reforçando o potencial de payout para os acionistas. Nessa ótica, voltada à remuneração dos acionistas, a administração apresenta uma proposta de distribuição de dividendos que também representa uma evolução muito expressiva, no valor de 57 milhões, dos quais 17 milhões já foram pagos antecipadamente em dezembro passado, reforçando a atenção da companhia com essa alocação de recursos e evoluindo, inclusive, o que está previsto na política. Esse montante, na verdade, né, ele deve ser deliberado em assembleia, tem um momento próprio para deliberação, mas em sendo confirmado, esse é o valor que está sendo apresentado na proposta da administração, que em conjunto com a alocação de recursos para a recompra, representa um payout de quase 45%. Fechando nossos destaques, temos aqui também um reconhecimento da companhia através das publicações do Valor Econômico e Revista Exame, listando a Dexos entre as maiores empresas do Brasil. Vamos passar agora ao slide número 5. Aqui temos um resumo de alguns dos principais indicadores de resultado do ano, onde fechamos o exercício de 2024 com uma receita líquida de 1,8 bilhão, um lucro bruto de 350,5 milhões, o EBITDA ajustado de 249 milhões e um lucro líquido de aproximadamente 145 milhões. Além disso, a companhia permaneceu com a sua alavancagem bastante controlada, com um indicador de alavancagem próximo de zero, mais precisamente aqui 0,1 vezes EBITDA, e com endividamento líquido de 15,7 milhões. Nós vamos detalhar mais esses números e analisar também a visão por segmento ao longo dessa apresentação, mas esse resumo inicial dos destaques, juntamente com os indicadores de resultado, nos trazem uma visão geral bem interessante da companhia. Considerando o ano em que tivemos um contexto macroeconômico complexo e enfrentamos pressões cíclicas de alguns importantes mercados de atuação da companhia, podemos ressaltar aqui a solidez na trajetória das operações, a importância da combinação de negócios e da diversificação de portfólio e os avanços importantes e estruturantes do ponto de vista estratégico, operacional, financeiro e também no âmbito da governança. Passando aqui ao próximo slide, slide número 6, temos uma boa ilustração dessa visão. Aqui nós observamos essa inflexão do resultado através do indicador de EBITDA LTM, né, dos últimos 12 meses, após passarmos por esses períodos de maior aperto de ciclo. É um fato que o cenário macro é desafiador e requer muita atenção, mas nós estamos com um posicionamento muito sólido para enfrentar a pressão dos ciclos, que fica bem ilustrado nessa inflexão aqui do gráfico. Além disso, os investimentos realizados em execução adicionam maior eficiência operacional e proporcionam novas rotas para o crescimento da companhia. Obviamente que a melhora nos mercados é fundamental para alavancar crescimento, mas nós estamos buscando fazer a nossa parte para não somente sustentar os resultados nos momentos adversos, mas também para posicionar a companhia para esse crescimento sustentável.
Além da combinação de negócios da Dexo, hoje nós podemos contar com um portfólio mais diversificado, o que nos permite perseguir o crescimento mesmo diante dessas adversidades do cenário macro. E nessa linha, passamos por esse ano adverso realizando um ciclo de investimentos intenso, com níveis recordes, como podemos observar aqui no gráfico, que atingiu 88 milhões em 2024. Seguimos avançando também na remuneração dos acionistas, com uma evolução expressiva no payout e uma alocação recorde na proposta de dividendos, que juntamente com o programa de recompra totaliza aproximadamente 63 milhões, e todos esses avanços foram realizados mantendo a alavancagem próxima do zero. Ou seja, estamos prontos para seguir desenvolvendo e crescendo o negócio, capturando ainda mais valor para a companhia a partir dos investimentos realizados, com aquela mesma disciplina financeira e o rigor na alocação de recursos que a gente tem adotado. Passando aqui agora ao slide número 7, temos os destaques da operação, começando pelo segmento químico. Na análise dos volumes, tivemos nesse trimestre um aumento de 2,7% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, o quarto TRI de 23, e redução de 1,2% em relação ao trimestre anterior. No fechamento do exercício de 2024, tivemos evolução de 9,2%, superando a marca de 600 mil toneladas, fechando aqui o ano com 606,6 mil toneladas. Isso aí marca uma retomada do principal mercado da GPC Química, que é o setor de painéis de madeira, que veio ganhando tração ao longo desse ano de 2024. Além de se beneficiar da melhora no seu core business, a GPC Química mantém a estratégia de diversificar e fortalecer o portfólio com a comercialização de produtos intermediários da nossa cadeia produtiva e também avança no ramp-up da unidade, aquela nova unidade de resinas especiais que iniciou a produção no terceiro trimestre de 2024. Na análise da receita bruta, tivemos no quarto trimestre um aumento de 15,9% em relação ao mesmo período de 2023 e também na comparação com o terceiro trimestre de 2024 de 3,2%. No fechamento do ano, o aumento foi de 11,6% em relação ao ano anterior. Na análise do EBITDA ajustado, tivemos no quarto trimestre de 24 uma redução em ambos os comparativos, 4,9% na comparação com o mesmo período do ano anterior e 16,8% em relação ao terceiro TRI de 24. Não obstante o desempenho desse quarto trimestre, atingimos em 2024 um resultado de 193 milhões de reais no EBITDA ajustado, representando um crescimento de quase 7% em relação ao ano anterior. Passando agora ao slide número 8, temos os destaques operacionais e financeiros da Apollo no segmento aço. Aqui na análise dos volumes do quarto trimestre de 24, tivemos uma queda de 14,8% em relação ao trimestre anterior e um aumento de 10,4% na comparação com o mesmo período do ano passado. No acumulado do ano, esse indicador praticamente se manteve estável, com um ligeiro aumento de 0,4% em relação ao volume de 2023. Na análise da receita, tivemos no quarto trimestre uma redução de 7,9% em relação ao anterior e um aumento de 15,9% no comparativo com o mesmo período do ano passado. No acumulado do ano de 2024, houve redução de 13,4%, influenciando, aqui temos a influência do impacto da composição de preços e do mix de venda. Passando aqui a análise do EBITDA ajustado, tivemos nesse trimestre uma redução de cerca de 4,6% no comparativo com o trimestre anterior, mas tivemos um aumento de 69% em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar desse aumento, ainda tivemos um resultado de 24% com redução de 38,6% em relação ao ano anterior. Nas análises de desempenho do segmento, nós já tivemos a oportunidade ao longo dos trimestres anteriores de comentar sobre a ciclicidade de alguns dos nossos mercados e sobre alguns fatores que pressionavam o segmento aí durante esse período. O portfólio ligado à construção e infraestrutura tem enfrentado uma relativa inércia e ganhou resistência acompanhando aí os desafios
do macro, as pressões monetárias. Ao mesmo tempo, não obstante a boa intensidade das atividades da indústria de óleo e gás onshore, que é o nicho de atuação da Apollo, nós temos adotado um posicionamento mais combativo, tendo em vista a presença de players internacionais, em um momento em que os mercados estão mais ofertados. Apesar do desafio da composição de margens, essa abordagem tem fortalecido nosso posicionamento. Um exemplo foi o êxito na assinatura do contrato com a Petrobras, que comunicamos nesse último mês de dezembro, para fornecimento de aproximadamente 40 mil toneladas de tubos de aço por um período de 3 a 5 anos. Somando ainda esse aperto de ciclo, conforme a gente também já teve a oportunidade de comentar aqui, tivemos um hiato temporário nas entregas do setor fotovoltaico, mas que continua sendo um segmento de grande potencial e grandes oportunidades para a companhia. Enfim, apesar desse aperto de ciclo, a Apollo está pronta não somente para explorar a retomada dos mercados, mas também está fortalecida com um portfólio robusto e realizando importantes investimentos no sentido de agregar mais valor aos seus produtos e ampliar a eficiência operacional e as alavancas de crescimento. Bom, avançando aqui agora ao slide 9, destaques operacionais na visão consolidada na Dexo. Na análise da receita bruta consolidada, tivemos no quarto trimestre de 24 um aumento de 15,9% em relação ao mesmo período do ano anterior e de 0,4% em relação ao último trimestre. No acumulado do ano de 2024, o aumento foi de 3,3% em relação ao ano passado. O destaque aqui é para a maior contribuição do segmento químico nesse indicador, pelos motivos que comentamos na análise do segmento, o que mais uma vez ressalta o efeito saudável da combinação de negócios da Dexo. Passando agora ao slide número 10, com a visão consolidada do lucro bruto. Nessa análise, tivemos no quarto trimestre de 24 uma queda de 18,5% na comparação com o período anterior e um aumento de 10,6% em comparação com o mesmo período de 2023. No fechamento do ano de 2024, o aumento foi de 2,5%. Passando aqui agora ao slide 11, com a análise do SG&A consolidado da Dexo. De uma forma geral, o indicador de SG&A tem se mantido em torno de 10% comparado à receita líquida, e foi exatamente esse valor o resultado desse quarto trimestre de 2024. O maior impacto vem das despesas com vendas, também em função do aumento dos volumes, principalmente em resinas, ocasionando um aumento de 10,6% na comparação com o mesmo período do ano passado e 0,9% em relação ao trimestre anterior. No ano, o aumento foi de 17,9%, influenciado por esse incremento de vendas da GPC Química, enquanto as despesas gerais administrativas caíram de cerca de 5,1%, uma redução de aproximadamente 2 milhões nesse ano. Passando agora aqui ao slide 12, temos o resultado consolidado da Dexo com indicadores de EBITDA ajustado e lucro líquido também ajustado. Na análise do EBITDA ajustado do quarto trimestre de 24, tivemos uma redução de 10,8% em relação ao trimestre anterior e um aumento de 15,7% na comparação com o mesmo período de 2023. No comparativo do fechamento de 2024, tivemos uma redução de 11% em comparação ao ano anterior, com resultado de 249 milhões e margem de 13,8%. No lucro líquido, o trimestre teve redução de 6,7% e 30,5% nas comparações com o terceiro trimestre de 24 e quarto trimestre de 23, respectivamente. E o resultado do exercício de 24, o indicador apresentou redução de 18,6%, fechando o ano com um lucro líquido de aproximadamente 145 milhões. Passando aqui agora ao slide de número 13, temos nossos indicadores de endividamento e alavancagem. Conforme comentamos nos destaques iniciais, a alavancagem da companhia continua bem controlada, muito próximo de zero. Nesse trimestre, o indicador de alavancagem ele fechou aqui em 0,1 vezes EBITDA,
para uma dívida de 15,7 bilhões. O perfil da dívida também apresenta bons indicadores, com 76% da dívida no longo prazo e um prazo médio de 4,9 anos. Outro indicador com bom desempenho nessa análise é o custo médio da dívida, que fechou esse exercício com 9,3% ao ano. Bom, conforme destacamos nos comentários iniciais, importante observarmos essa gestão de alavancagem, principalmente em um período em que a companhia enfrenta os apertos na economia e se prepara para novos ciclos de crescimento, enquanto avança nos patamares de distribuição de dividendos, né, como comentamos, e também nos investimentos estratégicos. Vamos falar em investimentos aqui no slide 14. Reiteramos o retrospecto consolidado dos investimentos realizados em ambos os segmentos da companhia nos últimos anos, alcançando aqui um total de mais de 230 milhões nos últimos 5 anos. O ponto interessante a destacar nesse valor, que é um valor, como eu comentei aqui no histórico, que é um valor recorde, é que conseguimos avançar ainda mais nos nossos objetivos estratégicos de diversificação em ambos os segmentos. No caso da GPC Química, iniciamos a unidade de resinas especiais, um projeto que está em fase de ramp-up, podendo fortalecer o posicionamento da GPC Química para avançar e crescer em novos mercados. E no caso da Apollo, além de projetos de melhoria de eficiência operacional, temos investimentos que agregam mais valor aos produtos, não somente fortalecendo a presença e o posicionamento em setores importantes, mas também permitindo explorar novos mercados com maior potencial de crescimento. Para 2025, nós ainda não temos o guidance finalizado, mas podemos comentar que, além da conclusão de alguns desses projetos em execução, temos um pipeline robusto de projetos estratégicos e bem atraentes, mas que estão ainda em avaliação, considerando aí o cenário, né? Acreditamos que 2025 deverá ser um ano complexo no ambiente macro, sendo que já estamos convivendo com um nível de taxa de juros elevados. Então, estamos bastante cientes e conscientes da importância de seguirmos com a nossa postura de austeridade e rigor na alocação de capital. Mas vamos seguir muito atentos às oportunidades para realizar nossos projetos estratégicos, além de buscar evoluir na remuneração dos acionistas, conforme a gente vem avançando aqui. Acreditamos que temos espaço no balanço para poder avaliar ambas as frentes e vamos avançar com nossa disciplina financeira, conforme tem sido o foco da gestão. Falando aqui em remuneração do acionista, né, a gente passa aqui ao slide número 15, onde temos os destaques da gestão de ESG, começando aqui justamente pelas iniciativas ligadas à governança. Já comentamos no início da apresentação acerca da proposta da administração para a destinação de resultados, está alocando um valor de 57 milhões para dividendos, juntamente com os quase 6 milhões já alocados aqui no programa de recompra, representam um total de aproximadamente 63 milhões e um payout de 44%. Há quem pergunte se não seria oportuno avançar ainda mais nessa alocação. Certamente estaremos atentos a essa possibilidade, mas, como eu comentei, temos um pipeline muito interessante de investimentos em avaliação, além de termos também um bom espaço no programa de recompra, que ainda poderá ser performado aí futuramente. O programa de recompra ele foi mais, acho que aqui do nosso resumo, foi a mais recente iniciativa dessa pauta. Foi iniciado no final de setembro do ano passado e tem um prazo de até 18 meses para ser realizado, uma quantidade máxima de 4% das ações ordinárias. Ou seja, temos ainda aí um bom horizonte para performar esse programa. Destacamos aqui também, nesse slide, algumas das ações relacionadas à pauta ambiental e social, onde temos diversas iniciativas que envolvem desde a assistência à comunidade com oficinas e atividades educacionais, esportivas e culturais, até o plantio de árvores, com mais de 7 mil já plantadas, com o programa de compensação de carbono. Bom, com isso, concluímos aqui nossa apresentação e podemos passar para a nossa
sessão de perguntas e respostas. Vamos ver se já temos aqui algumas perguntas. Bom, primeira pergunta que vem do Henrique Pérez, do BTG. Pessoal, tudo bem? Gostaria de abordar 4 tópicos nesse call. Primeiro, poderiam passar uma perspectiva dos resultados dos negócios, dada a conclusão do plano de CAPEX, o que podemos esperar de margem e volumes na GPC e Apollo. Eu vou aqui uma de cada vez, começando pela questão da GPC, no caso da GPC Química, que é uma operação onde o CAPEX avançou bem durante esse ano, concluímos a unidade. Como eu falei, temos ainda projetos bastante interessantes no pipeline em avaliação. Reitero aqui que a gente não tem essa prática de guidance, então a gente começar a falar de projeções, margens, não vai ser o caso aqui, mas buscando dar uma cor no cenário, a gente entende que na para a GPC Química, é um momento onde o principal setor de atuação, que é o setor de painéis de madeira, ele veio ao longo do ano de 2024 retomando, ganhando tração depois de ter passado por um down cycle importante ali no ano anterior, ali em 2023, final de 22. Então, é um setor que tem diversas alavancas de crescimento, né? A gente tem o déficit habitacional brasileiro que favorece muito, é um driver importante no crescimento desse segmento. Temos a capacidade de exportação através dos produtores de painéis que estão muito bem competitivos, qualificados, inclusive com resinas que a GPC Química consegue homologar internacionalmente. Então, tem alguns vetores importantes para poder sustentar o crescimento desse core business, que, como eu falei, veio ganhando tração no ano passado, e esse ano nós acreditamos que tem condições de manter essa linha de crescimento. Há um ponto de atenção que é a mais recente a elevação do patamar de juros, então esse é uma variável macroeconômica que pode afetar, mas a gente acredita que ainda assim há espaço para o segmento seguir avançando, tá? Sustentando esses bons volumes que a gente atingiu aqui a partir do segundo semestre. Também, falando agora da nova unidade, é uma unidade que está em ramp-up, a gente tem início de produção, comercialização ali da nova unidade em agosto, e então esse processo ele costuma levar um tempo de maturação, 12, 18 meses, então ao longo desse ano a gente vai ter uma elevação, é um portfólio que envolve menos volume, né? A gente tinha indicado aqui a capacidade instalada dessa unidade de 20 mil toneladas, então a gente deve estar avançando para superar 50%, 60% dessa capacidade ao longo desse ano, e já mirando na ocupação dela a partir do próximo ano. Então, mas são produtos com maior valor agregado, eles atingem nichos que estão em outros segmentos, ou seja, no caso de resinas, a gente tem um market share bastante importante, representamos aí uma liderança nesse segmento, então o crescimento ele vem muito junto com o setor e com algumas melhorias que nós fazemos na eficiência operacional. Quando a gente está falando de uma nova unidade, nós somos entrantes em mercados ainda a serem explorados, né, o que traz naturalmente alguns desafios que nós já vimos nos preparando ao longo desses anos, mas que traz também uma oportunidade de crescimento por ser uma participação pequena, relativamente pequena para a GPC Química, então o espaço para crescimento ali ele se torna ainda maior, isso mesmo com o setor macro pressionado, né? Então a gente tem uma confiança de que esse ramp-up ele vai se dar fortalecendo o posicionamento da GPC Química. Em termos da Apollo, né, acho que eu cobri aqui a primeira pergunta no caso da Química. No caso da Apollo, nós vimos ao longo desse ano, comentamos aqui algumas vezes, uma pressão de ciclo, e é bom a gente quebrar um pouquinho por segmento, né? A construção civil, que é uma exposição importante que nós temos, eu colocaria em torno de 35%, 40%. Ela é uma construção e infraestrutura, né? Ela vem pressionada com essas variáveis macro. A gente acredita que para o ano a tendência é de manutenção nesse segmento, então
dado aí o cenário macro, claro que a gente vai estar buscando nesse espaço, um espaço maior para se posicionar, mas é um segmento que funciona muito ligado a essas variáveis macroeconômicas. Mas nós temos outros drivers, estamos posicionados em outros segmentos que nos fortalecem em termos de portfólio e permitem que a gente possa perseguir um crescimento maior para esse ano de 2025. Né? A gente tem comentado aqui a relevância do setor, do nicho de óleo e gás onshore para a Apollo, para as operações da Apollo. Nós estamos bem posicionados, demos um passo importante para fortalecer esse nosso posicionamento, que foi a assinatura desse contrato com a Petrobras, que nós comentamos e comunicamos aqui ao mercado no ano passado, no final do ano passado. Então, um contrato que ele vai de 3 a 5 anos e ele vem no momento em que a Petrobras, né, toma uma decisão de reinvestir no onshore. Ela vinha seguindo uma direção de desinvestimento, focando no offshore, mas ela reverteu essa visão e passa a querer investir mais nas atividades onshore. E uma, uma ilustração, uma ilustração desse perfil, dessa característica, é esse contrato que nós iniciamos e vai nos dar uma boa sustentação de volume para podermos, inclusive, somarmos ao que a gente já vem fazendo junto aos independentes. Né? A presença dos produtores, operadores independentes nesse mercado de óleo e gás onshore, ele vem se tornando bastante forte nos últimos anos. Iniciou um processo de desinvestimento da Petrobras e acabou que formou ali um núcleo de operadores que tem propostas de investimento e desenvolvimento desses campos bastante intensas. Isso tem trazido uma atividade muito boa para o onshore, e agora, somado a essa nova retomada da Petrobras, acho que a gente tem uma possibilidade de fazer um ano com uma boa intensidade, um bom volume nesse nicho de petróleo e gás. Né? Somado a isso, a gente tem. Desculpa, já voltando aqui para complementar a pergunta, né? Eu já ia passar aqui para o próximo nicho, mas ainda no óleo e gás a gente tem comentado de uma postura mais combativa no momento em que, né, os mercados estão ofertados mundialmente e acabamos enfrentando alguns players internacionais. Então, a gente tem adotado uma postura mais combativa justamente para poder fortalecer esse nosso posicionamento num segmento que é importante para a Apollo e que vai nos permitir, né, avançar no nosso posicionamento, na nossa participação dentro desse segmento, ofertando uma gama de produtos, uma eficiência de entrega ainda melhor em função da escala, da logística e da eficiência operacional que nós atingimos com esse posicionamento em diversos players que atuam nesse nicho aqui no Brasil. E por fim, falando aí de segmentos importantes, de nichos importantes da operação, a gente tem ali o segmento fotovoltaico, que é energia solar fotovoltaica, onde a Apollo fornece tubos estruturais já há alguns anos. A gente entrou nesse segmento há cerca de 3 anos, mais ou menos, e ele se tornou um segmento relevante, chegou a atingir quase 20% de participação. Nesse ano de 2024, houve, como eu comentei, né, um hiato. Né, são segmentos que atuam com projetos e tem momentos de maior intensidade e menor em função das entregas. Né, é um segmento concentrado em termos de players, então acaba que essa característica proporciona movimentos mais erráticos em relação a volumes, a fornecimento, e nós passamos por um hiato aí maior nesse ano de 2024, que a gente acredita que isso está, como eu falei, tem um grande potencial de retomada. A gente tem visto aí projetos já sendo realizados para 2025, e a gente acredita que é um ano que esse segmento ele volta a ter uma participação maior aí no nosso portfólio, no nosso volume de Apollo. Tá? Com relação a CAPEX, né, como eu estava comentando, acho que ao longo da apresentação ou na outra, não lembro exatamente, que esse investimento de Apollo, a gente tem, diferente da química que já está em operação, a gente ainda tem algumas etapas para conclusão,
E então os ganhos a partir da finalização desse CAPEX, eles vão vir mais adiante, né? A gente, ao longo desse ano, vai estar concluindo. Avançamos bem no ano passado, mas ainda temos etapas de execução. Temos alguns benefícios de curto prazo, alguns quick wins para capturar, né, desses investimentos em termos de eficiência operacional e algumas etapas de agregação de valor ao produto. Isso a gente já consegue capturar mais rapidamente, mas o investimento mais robusto em termos de capacidade, que traz aumento de capacidade dessas etapas de valor, né, para entrega a determinados nichos de mercado, né, com mais especificidades, isso deve ocorrer ao longo do ano, e aí o processo de ramp-up ele tende a ocorrer na sequência, aí, como normalmente a gente coloca, um período de 12 a 18 meses é o tempo aí de maturação de um investimento que está recém-startado, recém-iniciado. Tá? Eu espero aqui ter coberto, Henrique, a tua pergunta. Tem mais algumas aqui, eu vou procurar cobrir todas elas. Notamos que o working capital tem piorado nos últimos trimestres, o que explica essa piora, e se podemos esperar uma liberação de working capital em 2025. Bom, acho que parte desse impacto em capital de giro, ele vem, eu acho que pela retomada de alguns desses segmentos. A gente, falando de química, a gente viu que no segundo semestre veio um aumento da nossa participação, da nossa atuação de volumes em resinas termofixas, o que impacta, né, tem um ciclo de caixa positivo, acaba impactando o nosso capital de giro. Então, assim, é uma variável que a gente monitora e procura minimizar, mas ela vem por um motivo, um bom motivo, né? A gente sempre coloca aqui em termos de alavancagem, e essa acho que foi uma pergunta muito recorrente quando estávamos ali com aquela situação de caixa líquido, e ainda hoje, né, com a alavancagem próxima de zero, se não caberia uma alavancagem maior, né? E a gente tem comentado que, além da nossa postura conservadora de enfrentar esses ciclos de baixa, nós temos aqui um olhar para a retomada de crescimento. A gente sabe que o nosso crescimento ele emprega capital de giro, então existe essa variável que é importante para viabilizar o nosso crescimento, além de ter ali o caixa para ganhos oportunísticos da gestão de supply chain. A gente tem essa expectativa de retomada, então alocando recursos para esses momentos. Além da questão dos investimentos e do avanço na nossa pauta de remuneração, com programas de recompra. Então, puxei um pouquinho do olhar ali para a questão da alavancagem, que é sempre uma pergunta recorrente, e o capital de giro, né? Eu até agradeço a pergunta, Henrique. Ele também é um ponto que a gente tem planejado, entendendo que esses crescimentos, que esse mercado são mercados que vão retomar suas trajetórias de crescimento, passaram por ciclos mais apertados, mas assim como o ciclo de baixa vem, a gente tem aí as retomadas que a, a companhia vem se preparando para avançar. E no caso da Apollo, a mesma coisa. A gente comentei aqui sobre o fotovoltaico, que passou por um momento, um período de mais arrefecimento, e vem mostrando sinais importantes de que vai retomar. Inclusive, boa parte desse capital de giro ele está sendo direcionado, né, para poder preparar esse ciclo de fornecimento aí do ano de 2025. Então, isso nos coloca numa posição fortalecida para poder ser um fornecedor de alta confiabilidade e qualidade para os nossos mercados. Tá? Então, esse é o aspecto principal do capital de giro. Vamos continuar atento para poder normalizar, uma vez que esse crescimento ele seja performado e estabilizado aí numa derivada mais constante. Tá? Ainda temos aqui mais uma pergunta do Henrique: quais as novas perspectivas de investimento, qual o volume e para quais unidades serão direcionadas? Bom, a gente ainda não tem o guidance finalizado de investimento para 2025. Acho que eu comentei isso ali ao longo da apresentação. A gente está trabalhando para poder finalizar ou calibrar melhor esse número. É um investimento que, em princípio, ele não está alcançando os mesmos níveis de 2024,
deve partir de uma base menor, mas serão investimentos importantes, serão investimentos relevantes. Temos, como eu falei, uma parte de execução da Apollo ainda para concluir. Então, é um ano que a gente está, em breve a gente deve soltar essa informação aí talvez aí para o próximo trimestre, mas a gente está calibrando bem em função do cenário. Temos um pipeline robusto de bons e projetos, né, projetos muito ligados a essa nossa visão estratégica, projetos atraentes, mas a gente está buscando o timing certo de entrada em função aí do cenário macro, em função do momento mais adequado do ponto de vista da estratégia da companhia e também em função dessa gestão da nossa estrutura de capital. Então, acho que eu não respondi muito precisamente a tua pergunta, por questões ainda de respeitar aqui o guidance, mas acho que traz uma cor em relação ao que a gente está pensando para esse ano, em termos de investimento. E os mercados, você pergunta quais unidades serão direcionadas. A gente tem como volumes, o pipeline de investimento para ambos os segmentos, né, vai depender muito do timing de mercado, timing de estratégia de cada um desses segmentos, que assim que a gente finalizar aqui essa primeira etapa, a gente vai poder detalhar melhor para onde vai ser alocado, e ao longo do ano a gente vai estar calibrando para ver se essas outras oportunidades vão se mostrar, vamos dizer, oportunas para serem executadas, e se for o caso a gente vai atualizar esse guidance, mas vamos trabalhar com muita cautela, considerando aí o cenário macro, mas sem deixar de aproveitar as boas oportunidades que a gente tem visto. Acho que tem uma última pergunta aqui do Henrique também. Uma rápida pergunta sobre alocação de capital. A empresa pretende aumentar o retorno aos acionistas, há preferência por dividendos ou recompra? Esse assunto, né, está na nossa pauta constantemente. A gente tem buscado evoluir. Acho que o gráfico ali, eu vou até voltar aqui no gráfico não sei se está aparecendo para vocês, né, de alocação de recursos para remuneração do acionista. A gente esse ano está propondo, né, a administração está propondo um payout que chega a 44%, aí, juntamente com o que já foi realizado de recompra. Então, é uma evolução que tem sido uma constante ao longo desses anos, conforme a companhia foi evoluindo na questão da estrutura de capital também. A intenção vai ser essa, a gente tem sempre vamos dizer, muito cuidado na alocação estratégica de capital, e a gente acredita, pensando aí na tua segunda parte da pergunta, preferência para dividendos ou recompra, a gente acredita que tem diversas formas de agregar, diversas possibilidades de agregar valor ao acionista, né? Seja através de dividendos, recompra, ou através de projetos que a gente entenda que tem uma taxa de retorno muito atraente. Então, essa vai ser a gestão ao longo do ano, sempre com um olhar atento para poder seguir nessa evolução. Se vai ser através da recompra ou de dividendos, isso eu acho que vai depender das oportunidades, né, do mercado. Acho que hoje o mercado está muito mais pressionado, o mercado de capitais, no caso, o que traz uma oportunidade boa para esse programa de recompra, mas a gente vai acompanhar, né, constantemente e avaliar essa calibragem em relação à alocação para recompra versus dividendo, mas acho que é um conjunto todas essas iniciativas elas vêm de encontro à remuneração do acionista, e a gente vai buscar alocar o que será mais atraente, dependendo ali dessa alocação estratégica de capital. Ok? Bom, tem mais uma pergunta aqui agora do Malek, da Eleven Financial. Bom dia, Malek, obrigado pela pergunta. O spike do dólar em novembro e dezembro teve algum impacto material na margem da GPC Química no quarto trimestre? Podemos esperar uma melhora da margem no primeiro trimestre de 25? Malek, essas oscilações de câmbio, elas têm um impacto relativamente limitado. Claro que a gente está sempre atento, buscando, temos exposições ao câmbio, principalmente quando a gente está falando aí de commodities internacionais, mas a gente tem
vamos dizer, como se fosse um hedge operacional, uma vez que a precificação desses nossos produtos baseados em commodities, eles têm atualizações contratuais ou até mesmo nas negociações spot mês a mês, elas prevêem esse repasse contemplando as variações cambiais. Então, isso pode acontecer, vamos dizer, em algum momento específico, mas se compensa é, com a própria operação. Então, de fato, não tem grandes impactos se a gente olhar no longo prazo, no médio e longo prazo. E pegando aqui a segunda parte da sua pergunta, se a gente vai ter aí uma melhora de margem, eu já entro naquela limitação de guidance. Então, o que eu posso dizer, acho que está muito mais limitado ao comportamento dos segmentos, né? A gente tem visto esse comportamento que eu comentei nas respostas anteriores, de alguns deles que são nichos de mais valor agregado do portfólio, falando de Apollo aqui um pouco, como fotovoltaico, como óleo e gás, apesar dessa postura combativa, a gente tem visto uma atividade interessante, né? E isso favorece também a rentabilidade, mas temos uma postura combativa aí, principalmente no óleo e gás, para poder nos resguardar com um posicionamento forte para passar por esse momento e poder consolidar nossa oferta de valor e aí sim poder performar melhores rentabilidades, melhores resultados. Então, é um momento de muito ajuste ali na gestão comercial para que a gente possa permanecer nesse posicionamento. Tá? A segunda pergunta do Malek vem, vamos lá, pode comentar sobre o aumento de estoque da Apollo. Devemos esperar um aumento de vendas no primeiro trimestre de 25, com a monetização de estoque. Enfim, acho que comentei também um pouco na pergunta do Henrique sobre capital de giro, né? A gente sim tem um controle de estoque muito atento e em alguns momentos essa fotografia, como foi o caso aí da virada do trimestre, essa fotografia fica mais pesada em função de carteiras de pedido que nós precisamos nos preparar. Temos aí um ciclo de produção onde, inclusive, alguns setores eles têm um ciclo maior, né, desde o recebimento do insumo, transformação, processamento e entrega. Então, nós vimos nos preparando para atender setores que estão com uma alta atividade, alta intensidade, e alguns que estão retomando. Então, esse estoque ele tem sim uma correlação com esse planejamento comercial, e a gente, como eu falei, uma fotografia deve ter esses níveis se regularizando e sendo realizados em termos comerciais. Seguindo aqui, temos uma pergunta do Leonardo Abud. Vimos um crescimento grande na linha de estoques do quarto trimestre, poderia explicar o motivo? Acho que vai na mesma linha que a pergunta do Malek. É algum pedido já garantido ou tiveram dificuldades em escoar vendas da Apollo? Acho que então, Leonardo, acredito que eu já tenha respondido isso quando enderecei a questão do Malek, né? Espero também ter atendido aqui a tua dúvida. Temos uma pergunta agora aqui do Marcelo Greco. Qual foi a utilização de capacidade de ambas as unidades de negócio em termos percentuais? E em relação ao aumento de estoques, mais uma vez aqui esse ponto, o aumento relevante de matéria-prima importada tem alguma estratégia? Vamos lá, essa pergunta tem uma variante aqui diferente, né? Pegando aqui a primeira parte, em termos de utilização de capacidade das unidades de negócio, uma boa pergunta, Marcelo, obrigado. A gente tem, vou separar aqui, no caso de química, e no caso da unidade voltada para o setor de painéis de madeira, a gente fez uma expansão relativamente recente, já tem alguns anos, ali foi entre 21 e 22, onde nós concluímos uma expansão dessa unidade. Então, nós criamos um espaço, naquele momento foi importantíssimo para atendermos com a confiabilidade que o mercado requer para abastecimento e performamos muito bem os resultados desse investimento. E depois o mercado arrefeceu, criando ali uma lacuna, um espaço para que a gente possa voltar a crescer, como tem acontecido aí nessa retomada,
com espaço no ativo industrial. A gente deve estar hoje operando em torno de 75% a 80% de utilização da capacidade, 70% e 80% da capacidade instalada dessa unidade, então tem um espaço ainda para crescimento. Lembrando que a gente atua com algumas etapas de processo, produção de formaldehído e de concentrador E-formol, que são produtos intermediários, que a gente pode comercializar e pode também utilizar no nosso consumo para a produção de resinas. Então, cada uma dessas etapas tem seu nível de ocupação. A gente procura sempre casar o mais alinhado possível, mas os processos eles são independentes, né? Tem a sua especificidade e a gente acaba tendo que equilibrar esse balanço de massa para poder ter melhor uso e uma otimização dos nossos ativos industriais. Mas acho que pegando aí esse número que eu citei, acho que responde a tua pergunta no caso da química. No caso da unidade especiais também da química, nós temos aí provavelmente estamos atingindo metade, próximo da metade da capacidade instalada, acho que a gente talvez ainda não tenha chegado nos 50%, mas é um processo de ramp-up que a gente deve ultrapassar ao longo desse ano, né, imaginando que vamos chegar nessa maturidade nos próximos 12 meses para poder atingir aí um nível eficiente de produção, cerca de 85%, 90% da capacidade produtiva da unidade. No caso da Apollo é um pouco diferente a situação, a gente tem algumas etapas de produção que são a base da formação do tubo de aço carbono. Nessas etapas nós temos bastante capacidade disponível, eu diria que uma estimativa que a gente tem mais da metade da capacidade instalada disponível para performar esse crescimento. Então, nessa etapa de produção, pouca necessidade de CAPEX, é muito mais um CAPEX sustain ali, de manutenção, mas temos alocado recursos e investimentos para poder agregar valor em etapas subsequentes do processo, de forma que a gente possa atingir nichos de mercado mais específicos, e isso acaba alavancando a capacidade da formação do processo inicial, né? A gente tem uma maior eficácia comercial e isso favorece a ocupação do ativo de uma forma geral. Então, pegando a segunda, ainda a tua pergunta em termos de ocupação, a gente tem um pouco menos da metade da ocupação da principal etapa de formação do tubo de aço carbono. Tá? Deixa eu voltar aqui na tua pergunta. Em relação ao aumento de estoques, o aumento relevante de matéria-prima importada tem alguma estratégia? Acho que os estoques eu acabei cobrindo tanto na pergunta do Malek como ah, do Henrique, também um pouco na pergunta do Leonardo, né, que acabou coincidindo aqui. Agora, matérias-primas importadas não tem um impacto. Uma boa parte do nosso fornecimento ele é local, no caso do aço, que acho que foi o nosso principal impacto em termos de capital de giro. No caso da química, que tem bastante matéria-prima importada, os estoques são mais regulados em função das características da produção de resina, que não permite armazenamento por longos períodos. Como já comentei aqui, a gente tem um shelf life relativamente curto, e isso pressupõe aqui uma gestão de estoque mais restrita. Tá? Então, a gente tem sim uma estratégia de gestão desses insumos importados, mas que não trazem assim, grandes impactos em relação ao estoque e capital de giro. Aqui mais uma pergunta, vem vindo do BTG, do Pedro Soares. Bom dia, Pedro. Obrigado pela pergunta. O Pedro coloca aqui, boa parte do enfraquecimento de resultado da GPC Química parece resultado do contexto macro, mas a companhia está apresentando resultados bastante resilientes. Olhando num horizonte mais longo, pré-2020, dá até para dizer que a GPC quase não foi impactada. Pode compartilhar como você tem visto o resto da indústria? O contexto atual oferece espaço para M&As na GPC? Existem bons ativos no mercado que estão em situação mais instável?
Vamos fatiar aqui a pergunta também. A gente tem ali, vamos lá, com relação ao quarto trimestre, começando aqui, né, que está uma situação pré-20, a gente entende que a situação pré-20 não é o nosso objetivo, né, embora tenham sido anos bons de evolução, nós temos nos preparado para poder avançar nessa nossa visão de crescimento do segmento. É um segmento que traz diversos vetores importantes de crescimento, como eu comentei, Pedro. Então, assim, a gente tem alguns impactos desse quarto trimestre. Eu acho que muito em função, quando a gente tem uma retomada de setor, como foi o caso ali do setor de painéis, ele tem assim aquela retomada que ainda vai se acomodando, né? E uma das formas de acomodação, ela ocorre, não chega a ser um efeito sazonal, mas ela ocorre com muita frequência no final de ano, onde as empresas buscam fazer férias coletivas para poder fazer paradas programadas, fazer paradas de manutenção, ajustes de estoque. Então, isso aconteceu ali, acontece com alguma frequência, aconteceu nesse quarto trimestre, mas eu entendo que seja uma acomodação dessa retomada. A gente vai ficar atento, como eu comentei durante a apresentação, essa temperatura aí do ano com a elevação de juros, mas acreditamos que o setor ele vai continuar com uma atração bastante boa em função desses drivers de crescimento, é, nesse viés de retomada aí que ocorreu dentro do ano de 2024, né, que acho que talvez aí um ponto ah, muito focado ali no quarto trimestre, aconteceu essa acomodação em função do momento de acomodação e um momento propício para fazer esse tipo de parada que eu comentei. Tá? Aí, na sequência da pergunta, você traz uma visão aqui voltada para oportunidades em relação a M&A, e se existem bons ativos em situação mais instável. A gente tem olhado bastante essa pauta de oportunidades de M&A. Para complementar a nossa visão estratégica, nós temos aí ativos de diversificação, como é o caso de resíduos especiais, que é um passo importante, acho que é uma unidade que marca a nossa entrada na produção, numa produção dedicada a esse nicho de mercado. Então, obviamente, nós temos ali espaço para poder evoluir e agregar mais valor a esse portfólio. Então, eu acho que ali pode ser, nós já buscamos olhar oportunidades no mercado, acho que existem sim algumas instabilidades, acho que o momento, embora seja de atenção com essa elevação de juros e as pressões macroeconômicas, podem sim trazer oportunidades, e eu acho que a companhia aqui, no caso da GPC Química e a Dexo, a gente está com um espaço de balanço para poder explorar essas oportunidades com toda a cautela, mas eu acho que podem ter oportunidades aí para explorarmos e desenvolvermos, desde que estejam alinhadas com a nossa estratégia e a nossa visão para a GPC Química, que acho que foi a tua pergunta, né? Foi ali na linha de GPC. Tem uma segunda pergunta aqui também do Pedro, se podemos comentar potenciais impactos das tarifas sendo discutidas nos Estados Unidos pelo Trump. Sim, assim, eu acho que ainda é cedo para dizer com precisão sobre esses impactos, mas é algo que está mexendo com os fluxos comerciais globais, né? Então, isso naturalmente pode trazer impacto para as nossas operações. O que nós temos visto aqui, vou dar um exemplo bem específico que nos atinge, que é o caso da nossa exportação de tubos de aço carbono para aplicação nos nichos de óleo e gás, que tem uma receptividade muito boa no mercado norte-americano. Nós temos já uma presença de longa data, né, mais de 15, 20, talvez 20 anos, com uma presença de exportação, mas que de tempo em tempo a gente avalia, né? Vou pegar aqui um exemplo, 2018 foi quando o primeiro mandato do Trump iniciou a, um decreto da seção 232 que estabelecia cotas para
importação lá, no caso dos Estados Unidos, de produtos, e pegou o Brasil. E nós temos uma cota que eu acho que até agora a gente vai estar avaliando se ela deixa de existir com essas novas determinações do governo Trump, mas elas nos limitaram em relação a esse período, de 2018 até recentemente. E nesse período nós buscamos janelas de oportunidade, avaliamos muito atentamente os espaços que haviam em cotas para poder fazer uma exportação efetiva. Tivemos, para quem acompanha aqui, um resultado muito forte no primeiro semestre de 2022, que foi um ano onde nós conseguimos pegar um momento de mercado americano com espaço nessa cota e direcionamos a nossos esforços para lá, mas até então eram movimentos muito oportunísticos para complementar o nosso portfólio, o nosso volume e o nosso direcionamento de produção. Mas agora, com a sobretaxa, é possível que essas cotas venham a cair, a gente está avaliando, e em caindo a gente vai ter uma situação diferente, onde possivelmente pode até vir uma oportunidade, porque a gente tem diversos países que vão passar a enfrentar a mesma sobretaxa no nosso caso, uma liberação dessa restrição, possivelmente. E aí a gente pode estar buscando o que hoje, nesse ano de 2024 e 2023 também foi praticamente nulo o potencial de exportação para Estados Unidos. Pode ser que a gente se encontre numa situação diferente e até com mais oportunidades. Então, esse é um exemplo. Agora, com relação aos demais, a gente tem falado também sobre a taxa em relação à madeira, isso pode vir a afetar alguns segmentos aqui de nicho da produção brasileira. A gente sempre tem capacidade de escoar isso, né, mundialmente, mas alguns nichos eles têm um direcionamento mais específico, mas nós estamos avaliando ainda os impactos, ainda está, acho que um pouco cedo para poder trazer com mais precisão, mas eu espero ter dado aqui uma cor sobre o tema. Tá? Tem mais uma pergunta aqui do Marcelo, acho que a gente já está aqui quase estourando o tempo, mas tem mais que três perguntas, eu vou tentar cobri-las para a gente finalizar. Pergunta aqui do Marcelo Maciel. A empresa considera a possibilidade de fornecer tubos para exploração offshore na margem equatorial ou os tubos da Apollo são compatíveis apenas com a exploração onshore de petróleo? Como nós já tivemos a oportunidade de colocar aqui, Marcelo, o nosso nicho principal de atuação é, de fato, a atividade de exploração e produção onshore. Tá? Então, o offshore na margem equatorial não é o nosso foco. A gente está sempre buscando avaliar possibilidades de complementar o nosso portfólio, buscar uma oferta que possa ser aderente e atraente para essas possibilidades de atuação offshore, mas, em princípio, não é o nosso foco. O nosso foco tem sido atender com protagonismo, inclusive, o mercado onshore aqui no Brasil, com essas possibilidades de exportação que eu comentei. Pergunta aqui do Danilo Oliveira. Bom dia. A conversão da dívida saiu de um caixa líquido de 47 milhões de reais no terceiro tri para uma dívida líquida de 15,7 milhões de reais. Podemos atribuir isso a um CAPEX de investimentos? Parte sim, tá, Danilo? Parte foi, de fato, os investimentos, como você viu aí nos slides, na apresentação, nós avançamos bem, tivemos um volume no exercício de 24 que atingiu níveis recordes de investimento. Então, parte foi justamente para essa pauta. Uma outra parte foi comentada nas perguntas anteriores, que foi uma alocação para capital de giro, em função de algumas retomadas de segmentos importantes. Então, isso representa uma fotografia que pode ser reequacionada aí, no avanço dessas, vamos dizer, atividades comerciais. Então, investimentos, capital de giro. Tivemos também amortizações líquidas, né, do endividamento. Né? Então, a gente tem trabalhado com caixa líquido, mas a gente tem uma dívida para poder, onde a gente precisa amortizar, e a gente tem amortizações líquidas relevantes. Eu acho que, se não me engano,
a gente tem alguma coisa em torno de 30, 40 milhões para esse ano de 2024, e tem também a própria alocação de dividendos. No ano passado, nós não só pagamos os cerca de 36 milhões, né, dos 48 que foram destinados no ano passado, 12 nós havíamos adiantado, 36 foram pagos ao longo de 2024, se não me engano, em maio. E agora, no final do ano, que acho que pega mais o ponto da tua pergunta, né, que é do terceiro para o quarto tri, nós fizemos pagamentos adiantando também os dividendos que são propostos agora para pagamento em 25, né, o exercício de 24, nós adiantamos 17 milhões em dezembro. Então, é mais uma alocação de recursos que impacta esse indicador de alavancagem. Tem também a recompra, mas a recompra acho que ainda tá em patamares ah, relativamente menores, né? A gente comentou ali que ah, até a data tem quase 6 milhões destinados a essa alocação, mas no fechamento do exercício devia estar menos, devia estar talvez na metade disso, então relativamente menor, mas são os principais drivers dessa variação do indicador. Tá bom, Danilo? E para finalizar aqui, tem uma pergunta do Joseph Goldberg. Bom dia. Por gentileza, como ficou a pauta sobre migração das ações transformadas, é, PN transformadas em PN, não, deve ser ON, desculpa, PN transformada em ON, né? Ele colocou aqui PN, mas eu entendi a pergunta. A conversão vai se dar na proporção de 1 para 1, segundo o fato relevante do mercado. Então, Joseph, esse assunto foi levado à Assembleia, a companhia entendia que era um assunto que seria interessante do ponto de vista da governança, né, unificar uma única classe de ações, talvez direcionando aí uma evolução ainda mais, além das iniciativas que a gente tem tido, mais algumas evoluções na pauta de governança. Mas a Assembleia, realizamos duas, uma primeira convocação que não instalou, ficou prejudicada pelo quórum, e uma segunda convocação onde não houve o quórum mínimo para deliberação. Na verdade, é para aprovação. O assunto, o tema foi, acho que, votado por uma maioria em relação a essa conversão na proporção proposta de 1 para 1, mas essa maioria não foi suficiente para atingir o mínimo legal para aprovar a matéria. Então, esse assunto foi, vamos dizer, concluído em relação às assembleias. A gente vai seguir avaliando se existe uma outra oportunidade, né? A companhia está sempre em contato, buscando entender a perspectiva dos acionistas, tanto detentores de ações ordinárias como preferencialistas, para entender qual seria o ponto ideal para eventualmente retomar, mas no momento esse assunto não avançou e a gente oportunamente vai avaliar se faz sentido retomar para seguir com essa implementação. Tá? Bom, acho que fechamos aqui, acabei avançando um pouco no nosso tempo, mas acho que foi bom para podermos atender a todas as perguntas. Agradeço a todos que enviaram perguntas, acho que ajudou muito na nossa explicação aqui, na nossa intenção de trazer cada vez mais informações sobre a companhia, sobre os segmentos, mercados e da companhia de uma forma geral. E a gente finaliza aqui, então, o nosso call. Agradeço a participação de todos, desejo a todos uma boa tarde. A videoconferência de resultados relativos ao quarto trimestre e ano de 2024 da Dexus Participações S.A. está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.